E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de Anitta, tá? Já tem algum tempo que eu não falo dela aqui no canal, mas eu acho legal, tipo, a gente falar de coisas dela, falar da carreira dela, lembrar momentos importantes da carreira dela, que eu acho que vai ser interessante, muito mais do que discutir e ficar só reagindo sobre músicas e afins. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever e vir fazer parte da comunidade, que é que eu tô sempre falando de música pop e outros temas relacionados. Se você gosta da Anitta, tem uma playlist aqui no canal para você poder ir lá seguir essa playlist, que lá tá tudo divididinho com vários vídeos super diferentes sobre a carreira da Anitta, tá bom? Bom, hoje o que a gente vai falar vai ser do disco Bang, mais especificadamente da era Bang, né? Como essa era aconteceu, porque essa era foi tão importante pra Anitta, enfim, vamos falar disso daí hoje. Primeira coisa que eu acho legal a gente falar é em como começou essa era, né? A Anitta, depois que ela lançou o DVD dela, ela deixou claro que já estava trabalhando em novas músicas e foi um momento na carreira dela que ela mudou o direcionamento, né, gente? Ela começou a gerenciar sozinha a carreira dela e o Bang, que foi o grande divisor de águas da carreira dela, foi um álbum realmente que ela lançou sozinha, por conta própria. Foi uma coisa que ela correu atrás para produzir, ela correu atrás para conhecer o mercado e todo o disco foi feito numa estética que projetou ela muito mais do que os trabalhos anteriores. Tanto que o Bang é o disco mais vendido dela até hoje. O interessante sobre o começo dessa nova era da Anitta foi que o seguinte, a Anitta ela vinha de uma raiz do funk, ela tinha incorporado algumas coisas do pop, mas toda a imagem dela, todo o trabalho dela em relação à composição, criação musical, tudo era muito focado em uma raiz principal que era o funk, tá? O que aconteceu? Entendendo que isso era uma coisa que deixava ela, de certa forma, fechada numa caixa, ela entendeu que ela precisava se projetar muito mais. E é bem óbvio que a gente nota que a mudança da imagem da Anitta reposicionou ela como artista. Ah, mas como assim reposicionar, né, a pessoa como artista? Como que a Anitta se reposicionou? Essa reposicionação, gente, ela acontece quando a pessoa, ela muda não somente o físico, o visual dela todo, mas ela começa a agregar coisas à imagem dela e à pessoa dela que pertencem a um outro grupo de classe. Ou seja, essa pessoa começa a vender para um outro tipo de gente. O que foi uma coisa muito boa que ela tomou de atitude para fazer na era Bang. Porque a era Bang foi literalmente essa porta que ela conseguiu abrir, não somente para a parte dela se projetar para um público que, de certa forma, não consumia funk, mas consumia música pop internacional. E, por outro lado, também ela conseguiu criar uma tendência que influenciou artistas a entrar dentro daquele mundo que a Anitta criou, que fazia com que eles conseguissem, de certa forma, atingir mais facilmente o público-alvo deles. Então a Anitta foi realmente uma porta que virou uma percussora de um movimento que outros artistas vieram se encaixando atrás dela, e por aí vieram Pablos, vieram Glórias Grooves, vieram Luísa Sonzas, vieram Lexas e por aí fomos, porque tudo isso foi um movimento que a Anitta, ela criou ali na era Bang, né? Ela mudou muito esse conceito de música pop no Brasil. Quando a gente fala no álbum Bang, é interessante a gente falar no repertório musical do disco primeiramente. O disco ele é muito eclético, ele vai de música eletrônica, a funk, a música pop, a R&B, ele tem algumas influências mais de reggaeton, ele tem um pouco de música latina, enfim, ele é um disco eclético e foi interessante a Anitta ter apostado em fazer um disco eclético sem perder a coesão do álbum, porque isso permite que, primeira coisa, as pessoas que gostam de pop consigam se encontrar dentro do projeto. Segundo, que as pessoas ouçam o álbum inteiro, porque quando o álbum é muito diferente entre as faixas, normalmente o que se destaca são faixas principais dentro do álbum, que no caso são os singles, que é uma coisa que é óbvia de acontecer em determinadas coisas. Mas quando a Anitta faz um álbum coeso e um álbum realmente que uma música puxa a outra, a pessoa acaba ouvindo o disco inteiro. Isso foi uma coisa que ela também percebeu quando ela resolveu fazer um novo álbum, né? E não só isso, a própria ideia da mudança dela já no primeiro single mostrou realmente que ela estava em busca de um público que fosse mais
fiel a ela, e não um público que fosse tão maleável quanto o público do funk. Porque o público do funk, gente, ele migra, né? Ele tem essa coisa de buscar músicas selecionadas. O público do funk não é um público que consome um álbum. O que a Anitta entendeu? Se ela queria vender um álbum, então ela tinha que ir pra onde? Ela tinha que ir pro público que consumia álbuns, ou seja, o público pop, que foi o que ela fez. Por mais que tenha influências do funk, o álbum em si é pop, entende? Então isso faz com que as pessoas queiram isso. O primeiro single ser Deixa Ele Sofrer, que tem essa vibe meio trap, já foi uma super entrada pra gente ter nessa nova era pop da Anitta. Por quê? Porque o trap, quando foi lançado, era uma tendência em 2015, muito forte. E quando Deixa Ele Sofrer foi lançado, no segundo semestre, as pessoas se identificaram de primeira com a faixa. Entende? Porque a música era fácil de você absorver, ela era chiclete, era uma coisa que estava tocando no rádio, era uma coisa que era fácil de você encontrar, e assim a Anitta conseguiu, além disso, fazer um clipe também muito chamativo que explorou o plano sequência, que foi uma coisa que ficou marcada também nesse quesito da revolução do clipe, mais o áudio numa música pop brasileira. Mas é bem óbvio, né, gente, que o Disco Bang se consagrou de verdade como o maior trabalho da Anitta quando ela lançou o segundo single do álbum, que foi a música título, que é Bang, né? Bang é literalmente pop perfection, é literalmente aquela música que vai passar 20 anos e a gente vai continuar escutando aquela música. Igual aconteceu com o Ragatanga do Ruge. É uma música marcante, é uma música muito boa e que vai, assim, sempre se diferenciar dentro do repertório da Anitta. Um ponto interessante sobre Bang é que foi criada pela, assim, a identidade, no caso do clipe, de toda a identidade visual do álbum, foi tudo criado pela minha maior inspiração da vida, que é o Giovanni Bianco. E eu amo o Giovanni Bianco. Muita coisa que eu faço, não somente para minha música, mas também nos meus trabalhos como publicitário, eu me inspiro nele, porque o Giovanni, ele é literalmente um cérebro acima dos outros. Ele é uma coisa, o cérebro dele produz flores e é uma coisa incrível. E a ideia que ele teve de trazer o Bang com aquela imagem cartunesca da Anitta trabalhando pop art e assim quebrando as barreiras não somente do mercado brasileiro, mas conseguindo projetar uma música brasileira internacionalmente para ser escutada, foi mais um ponto que a imagem nova da Anitta, que o Giovanni Bianco ajudou a construir, abriu portas. E isso é uma coisa muito boa, gente, porque com isso o pop nacional começou a ser ouvido internacionalmente. Não foi somente o que a gente faz aqui, não foi somente nós absorvendo músicas americanizadas ou europeias. Foi exatamente a nossa música sendo projetada para outros locais. Tanto que você vê que em países como, por exemplo, na Itália, em Portugal, enfim, na Europa ali principalmente, né, a gente vê que a Anitta, ela na época do Bang, ela tocou muito lá fora, né? Hoje ela toca muito mais por causa que ela internacionalizou a carreira dela com músicas que foram ajudando ela a abrir portas. Mas já no próprio Bang, que é um álbum em português e uma música em português, as portas delas já foram abertas lá fora. Então começou já esse murmurinho de experimentar uma carreira internacional, porque a imagem dela como artista nacional, ela conquistou os outros. Então isso foi uma das coisas que fez com que o Bang realmente fosse um sucesso. A imagem incrível e também o repertório muito eclético dentro do álbum. O álbum produziu como singles, né, no caso 4 singles principais, que foi Deixa Ele Sofrer, Bang, Essa Mina é Louca, que ainda manteve uma imagem da era Bang muito cartunesca e criativa, e depois o quarto e último single do álbum, que foi Cravo e Canela. Particularmente, eu como fã, queria sim como single, porque eu acho que teria explorado a Anitta muito mais. Mas eu acredito que pra não atrapalhar o desempenho do que já estava, vou dizer assim, acontecendo na vida dela, ela já estava buscando, literalmente, expandir para o mercado latino o trabalho dela de uma forma mais forte, ela resolveu lançar um single que não abafasse talvez o outro. E possivelmente a música sim fosse abafar o que ela construiu depois com a música seguinte. Então ela utilizou isso basicamente para poder manter-se ali funcional no mercado, para depois ela vir realmente com uma coisa que fosse mudar os caminhos dela.
Enfim, gente, a gente tem o Disco Bang aí pra poder lembrar dessa época e enaltecer muito esse trabalho. É definitivamente um dos trabalhos pop mais bem feitos do nosso país, se não for o trabalho pop mais bem feito do nosso país, exatamente pela época que ele foi criado, pela forma que ele foi criado e por todo o background que ele tem como álbum. Mas ele marca a história da música pop nacional. Não tem como você não lembrar da música pop nacional e parar por um minuto para enxergar a importância que o Disco Bang da Anitta trouxe para dentro do nosso mercado, tá bom? Um beijo gigante para vocês e até o próximo vídeo nosso aí.